Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar com as provas que mostram que a Torá continua tendo o mesmo peso e valor para a Carral Igreja de hoje, como tinha para do primeiro século. Ela, a Torá, permanece servindo de compêndio não só para a Carral Igreja, mas também para a sociedade moderna, com todo o seu fisiologismo. Ela é regra de fé e prática para o homem viver bem em sociedade em pleno século XXI. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 9, revela um segredo importante para quem quer ter a resposta de Deus nas suas orações. Quando diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá ou lei, até a sua oração será abominável. Portanto, senhores, tem muita gente sem resposta de Deus ou recebendo resposta de suas orações sem que venha dele. Isto é um perigo. Provérbios 29, 18. O mais sábio e rei, o rei Salomão, diz que quem guarda a Torá ou lei é feliz. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei ou a Torá, este é bem-aventurado. Quantos estão perdendo a oportunidade de se tornarem bem-aventurados por desprezar a Torá, por achar que ela passou e perdeu sua legalidade? Isaías 48. O profeta ratifica que a palavra de Deus é eterna, dizendo: seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Deus não envelheceu, não envelhece, ele não muda, permanece o mesmo, e a sua palavra igualmente. O profeta Jeremias vaticinou há 600 anos aproximadamente antes de Yeshua, Jesus o judeu, no capítulo 31, 33 do seu livro, que a Torá seria impressa no coração dos filhos de Israel, dizendo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha Torá, ou lei, no interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Este concerto foi chancelado pelo sangue de Yeshua, Jesus o judeu, aproximadamente há 2000 anos passados, quando a Rua, o Espírito de Deus, no dia de Shavuot ou Pentecoste, imprimiu de forma veemente a Torá na mente e no coração daqueles que estavam reunidos em oração, e por extensão aos 3.000 em Jerusalém, mediante a pregação do apóstolo Pedro. Diante do que já foi exposto, pergunto: quais as escrituras usadas pelos apóstolos e pela igreja nos primeiros séculos para falar do reino de Deus e do próprio Yeshua? O Novo Testamento, a Brit Hadashah, não foi, pois só veio aparecer de fato de direito no ano 397, numa escolha feita de 27 escritos por Atanásio, dentre 6.200 escritos na Biblioteca de Alexandria, no Egito. As epístolas escritas pelos apóstolos, enviadas para resolver problemas nas Quirilotes, congregações na Ásia Menor, Grécia e Roma, elas tinham como base para aplicação a escritura já existente. Pergunto novamente: que escritura era usada para tais aplicações? Resposta: o Tanar, o Velho Testamento, pois dele temos o devido testemunho na Brit Hadashah, o Novo Testamento, até com citações de Yeshua, Jesus o judeu, e de seus discípulos. Se não, vejamos. Testemunhos. Em Mateus 5,17, Yeshua diz que veio para acrescentar a Torá e não anulou nada. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrograr, mas cumprir. Yeshua, Jesus o judeu, ampliou, fez agravantes nos mandamentos relacionados ao adultério, homicídio e ao roubo. Quem achava que era difícil cumprir estes mandamentos antes de Yeshua, mais difícil ficou com Yeshua pelo agravante que ele fez. Em Mateus 22, 29, está escrito: Yeshua, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quais Escrituras o mestre se referia?
O Novo Testamento não era, pois ainda não existia. Ele se referia ao Tanar, chamado de Velho Testamento, formado pela Torá, profetas e escritos. Em Marcos 10, 12, 10 diz: Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina? Qual escritura ele se referia? Pois o Novo Testamento não existia. Em Lucas 16, 17 está escrito: É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O tio, ou iud, no hebraico, é uma das consoantes que formam o nome de Deus e do próprio Yeshua. Para a lei passar, os nomes do pai e do filho terão que passar também. E agora, doutor, como sair dessa? Existem profecias no Taná, Velho Testamento, que ainda vão se cumprir. Portanto, não pode ter passado, continua tendo a mesma validade. João 5,39 diz: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Qual era a Escritura em referência citada por Yeshua? Jesus, o judeu? Acredito não existir mais dúvida para você que está me ouvindo. Atos 17:11 está escrito: Ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinavam cada dia nas Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Tudo que era ensinado pelos apóstolos de Yeshua era confrontado com a escritura existente na época, isto é, com o Taná. E no capítulo 18, versículo 28, Paulo esclarece a função das escrituras, dizendo: Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Yeshua era o Machia de Israel. Que escritura era usada por Paulo, já que o Novo Testamento ainda não existia? Você sabe, era o Tanar. Em Atos 21:20, está escrito que milhares de judeus creram em Yeshua e todos permaneceram zelosos da lei, isto é, da Torá. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da Torá, ou lei. Vejam, eles não deixaram de aprender e ensinar a Torá. Romanos 3,31 diz: Não anulamos a lei pela fé, mas a estabelecemos pela fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é uma cerca para a proteção do salvo. Romanos 11:18. Paulo diz que Israel é quem sustenta os gentios, e não os gentios a Israel. E no versículo 21 adverte aos que querem se gloriar contra os judeus, os ramos naturais, dizendo: Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe também. Segundo Timóteo 3,16, está escrito: Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Qual escritura? Novo Testamento? Não existia. Veja também, segunda Pedro, carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Leia. Para concluir, segundo Timóteo 4, 1 e 2, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. De que escritura o apóstolo estava mandando o pastor Timóteo falar? Do Taná, chamado de Velho Testamento por você, porque o Novo, como você já sabe, não existia, pois esta carta pertence a ele. A Escritura diz que a Torá, a lei, não afasta, mas leva
as pessoas à fé no Mashiach. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 4 diz: de maneira que a Torá nos serviu de aio para nos conduzir ao Mashiach, isto é, a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Depois da fé, ou melhor, da fidelidade em Yeshua, Jesus o judeu, nós não estamos mais debaixo do fardo, peso ou jugo da Torá, ou lei, mas conectado nela. Nesta situação, a Torá, ou lei, deixa de ser maldição e passa a ser bênção por obedecer aos seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Porque passamos a guardar os mandamentos não para a salvação, mas por sermos salvos. É uma grande diferença. E para aqueles que ainda não receberam a salvação, a Torá, ou lei, continua servindo de aio para levá-los ao Salvador, Yeshua, Jesus o judeu. Sendo assim, senhores, a Torá, ou lei, não perdeu nem perderá sua função. Na próxima palestra, encerraremos a nossa série de ministrações falando a respeito do sábado. Sábado é um mandamento importante que a Carral precisa atentar para ele. Que o Eterno de Israel vos abençoe com paz com Deus, paz de Deus, com Mamon, prosperidade econômica, e com Begut, segurança física, o verdadeiro Shalom.